O filme Som da Liberdade chegou no Brasil depois de ter causado muita polêmica nos Estados Unidos, hein? Mas afinal, o filme é bom ou ele é só uma mensagem política? Por que tá tendo essa polêmica? Será que os críticos brasileiros estão gostando ou também estão criticando, como aconteceu lá nos Estados Unidos, falando mal do filme? É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre esse filme Sound of Freedom, que eu já adianto, é importantíssimo. E não tem por que estar gerando tanta polêmica, porque é um assunto extremamente sensível e que as pessoas deveriam estar se unindo em prol dessa causa e não discutindo, beleza? Então eu nem vou ficar pedindo like, pedindo inscrição, eu vou deixar aqui a minha opinião, a minha análise para debater sobre esse filme, que como eu disse, deveria estar unindo as pessoas e não gerando polêmica, beleza? Se você já assistiu, comenta aí o que você achou. Eu vou tentar aqui falar do filme sem spoilers, caso alguém não tenha assistido, mas a minha recomendação direta já é: vá assistir se não assistiu, beleza? Em primeiro lugar, pessoal, eu preciso dizer que a ideia do Som da Liberdade, ou Sound of Freedom em inglês, nunca foi de ser apenas um filme, uma aventura, um thriller ou até mesmo um drama, ou um filme de ação que tem realmente alguns momentos de ação. O filme é pegar uma história real, contar no cinema e trazer conscientização para as pessoas. Então, ele é muito mais que um filme, porque ele trata de um tema super sensível, que é a exploração sexual de crianças, o tráfico humano, que é um problema real no mundo atual. Então, ele se baseia na história do agente Tim Ballard, que era um agente americano do governo que decidiu largar a carreira por problemas legais e questões burocráticas que impediam ele de fazer o trabalho direito, que era de fato resgatar as crianças, e ele embarcou nessa jornada obsessiva porque ele não aceitava que as crianças não podiam ser resgatadas. E é interessante que, na vida real, esse trabalho do Tim Ballard resultou em alterações em leis, em sofisticação de parcerias entre os países para resgatar crianças, para prender pedófilos. Então o filme se baseia na história que introduziu o Tim Ballard nesse mundo para levantar a mensagem de conscientização, para mostrar, gente, olha o que acontece. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. O Tim Ballard só iniciou um movimento. Inclusive, ele é um cara ativo lá na política americana, lutando justamente por essa causa. Então, o Som da Liberdade não é apenas um filme, ele tem uma mensagem muito poderosa. Porém, mesmo o foco sendo essa mensagem contra a exploração sexual infantil, nós temos sim uma produção cinematográfica muito boa. Começando pelo Jim Caviezel, que é um ator incrível, ou Jim Caviezel, como eu ouço o pessoal falando às vezes. Ele tem uma atuação muito sensível, ele é um cara dedicado e ele traz uma veracidade para o seu personagem. Ele consegue transmitir as emoções que todo esse absurdo causa e a gente consegue sentir junto com ele a agonia de presenciar momentos tão absurdos e crianças realmente sendo exploradas, tiradas dos seus pais. Então o Jim Caviezel está muito bem. Vale lembrar que ele já foi Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson, e aqui no Sound of Freedom, o Mel Gibson também é um dos produtores executivos, então ele ajudou esse projeto a ir pra frente. Um parênteses aqui que eu abro é que o filme custou apenas 15 milhões de dólares, um orçamento muito baixo para os números de Hollywood que a gente tem, e ele se tornou um fenômeno. Já arrecadou mais de 180 milhões só nos Estados Unidos e agora tá vindo aqui pra América do Sul, com certeza vai fazer muito mais, e isso é muito importante para a causa, né, e para a produção de filmes que trazem mensagens tão sensíveis e tão delicadas e tão importantes, porque com certeza esse filme vai inspirar outras obras a serem feitas. Mas não só o Jim Caviezel, né? Os outros atores, os coadjuvantes, também estão muito bem, com destaque as crianças. Galera, os atores mirins realmente são muito bons, eles conseguem transmitir a veracidade do que uma criança naquelas condições também deve sentir, com certeza, né? Elas expressam por meio do olhar, da atuação, o medo, o pânico, a tristeza. Tem cenas realmente muito fortes, muito incômodas, e as crianças conseguem interpretar muito bem. E esse é justamente o ponto, né? Ser incômodo, ele quer chocar a audiência e as crianças conseguem interpretar muito bem. Claro, com a direção de Alejandro Gómez Monteverde, que é um diretor mexicano. Ele capricha muito, pessoal. E como eu disse pra vocês, né? Não é apenas uma mensagem sobre esse tema super necessário, mas ele também é um filme muito bem feito. Mas a questão é, se ele é uma produção boa e trata de uma mensagem tão importante,
Por que tá gerando polêmica? Pois é, pessoal, porque ele retrata a história do Tim Ballard, é baseado na figura do Tim Ballard, que é um conservador americano, que já inclusive apoiou o Trump, e isso é motivo suficiente para a mídia progressista não gostar dele. Mas como eu disse, esse é um tema que deveria unir os diversos espectros políticos. Estamos falando de exploração sexual infantil. E não ficar com briguinhas, com picuinhas só porque eles não gostam do Tim Ballard. E o trabalho que ele tem feito, e a mensagem que esse filme passa, tantas pessoas que estão conhecendo a realidade brutal, atual, do que acontece com essas crianças, e só porque eles não gostam da figura do Tim Ballard, eles começam a falar mal do filme. A mídia americana detonou o filme, falando inclusive que era um filme de super-herói para pais que têm minhoca no cérebro, falando que era teoria da conspiração. Só que o que eles não falam é que os números estão aí. Existem números reais, números do governo. Inclusive no final do filme são mostradas as imagens reais da primeira grande empreitada do Tim Ballard contra essa questão. E não só as imagens reais, mas todos os dados fornecidos pelo governo que estão disponíveis aí, eles usam para mostrar, olha aqui gente, isso aqui é uma realidade. Não estamos apenas fazendo um filminho de um herói, como algumas pessoas gostam de apontar. Inclusive a Angel Studios teve o cuidado de publicar lá no seu site não só os números, os dados oficiais, mas também um artigo em que eles fazem a diferenciação do que realmente acontece e do que é dramatização. Porque claro, né, que as pessoas vão criticar. É baseado em história real, mas não foi bem assim. Mas quando você transforma uma história real em um filme, você não está fazendo um documentário, você está dramatizando. Então você cria diálogos que resumem, às vezes ali, semanas e horas de conversa. Cria-se um clima, sabe? Tem música de fundo. Então isso aqui faz parte. As críticas desse filme não passam de picuinhas. Porque por mais que ele tenha, assim, problemas, como qualquer filme tem, eles são ofuscados pela grande mensagem e pela qualidade, não só do filme, mas também da denúncia que ele está fazendo. Então realmente não tem sentido essas picuinhas da mídia americana e da mídia brasileira, tá bom? Eu já vi vários críticos comentando e falando mal desse filme. Nesse vídeo aqui eu não vou me ater a essas críticas, eu quero fazer um filme separado só analisando o que esse pessoal falou, mas eles também, como progressistas sem noção, já estão também criticando o filme e falando muito mal, quando deveriam estar falando bem. Porém, isso não significa que o filme não vai ser um sucesso, longe disso. Lá nos Estados Unidos foi um fenômeno e aqui no Brasil também está sendo. A estreia dele foi um grande sucesso. A minha sala, inclusive, eu assisti no domingo, estava cheia, a galera comentando, a galera tirando fotos. Com certeza vai ser um grande evento aqui no Brasil também. Eu, inclusive, estou fazendo esse vídeo não só falando sobre o filme, mas também para incentivar as pessoas que não assistiram a irem assistir. E aqueles que já assistiram a divulgar. Precisamos falar da mensagem de Sound of Freedom. Inclusive, tem uma cena que é espetacular, eu disse que eu vou falar sem spoilers aqui, mas é uma cena que o Tim Ballard está conversando com uma pessoa, ele precisa da ajuda dessa pessoa, e ele fala os números, os absurdos que acontecem nesse submundo para tentar despertar o cara, para ajudá-lo, e ele fala uma coisa muito importante que me marcou demais. Ele disse que esse assunto da exploração sexual infantil é algo que você não aborda numa conversa civilizada numa mesa, porque é um tema muito sensível, muito desconfortável. E eu falei, putz, meu, é isso mesmo, as pessoas não conversam sobre isso porque, em primeiro lugar, como ele já disse, é um tema muito delicado e, em segundo, não é um tema que está em alta. As pessoas não falam muito sobre isso. E o objetivo desse filme é justamente reverter, é mudar essa situação. Precisamos falar de um problema que é tão real. Como eu disse, no final eles mostram que mais de 150 bilhões de dólares são arrecadados com o tráfico humano. O Brasil, inclusive, está no segundo lugar do ranking mundial de países que tem esse problema, esse crime da exploração sexual infantil. E eles ainda apontam que hoje em dia existem mais pessoas escravizadas no mundo do que na época em que a escravidão era legalizada. Olha isso, pessoal. E por que as pessoas não falam sobre esse assunto? Então, como eu disse e vou continuar batendo aqui, Sound of Freedom quer conscientizar as pessoas, quer chocar para uma realidade dos dias de hoje. Por isso que não tem porquê progressistinha ficar falando, ah não, mas o Tim Ballard, ai, mas o Trump, ai, mas não sei o que, conservador. Gente, para com isso. Se você não consegue dissociar as diferentes ideologias para falar de um problema sério como esse, você é cúmplice. Martin Luther King já falava isso, né? Do quão perigoso e fatal o silêncio dos bons pode ser. Então, se existe o problema, nós temos que falar sim. E quem está fazendo campanha contra esse filme realmente não tem o mínimo de escrúpulos. Sound of Freedom é uma produção importantíssima
e deve continuar sendo divulgada. Precisamos abrir os nossos olhos para essa situação e, inclusive, a Angel Studios, assim como fez lá nos Estados Unidos, está fazendo aqui no Brasil também, na América do Sul, a campanha de você doar um ingresso. Eu já doei, você pode doar também. No final aparece um QR Code para que as pessoas que não querem pagar o ingresso ou às vezes não podem, elas vão lá e pegam o ingresso de graça. Eu digo não querem porque, como tem toda essa polêmica em volta do filme, a Angel Studios está meio que falando: você não quer gastar? Então pega aqui um ingresso de graça e assiste. Mas se você gostar, doe para alguém. Então é uma estratégia brilhante. E o Jim Caviezel no final fala algo muito importante, galera, que o contador de histórias tem um grande poder. Ele tá até referenciando uma frase, né? Não é dele, mas é uma frase muito verdadeira, pessoal. Quando a nossa mente é tomada por uma ideia, por uma ideologia, por valores, nós agimos de acordo com esses valores. E quando as pessoas começam a agir de determinada forma por causa desses valores, a sociedade muda. Para melhor ou para pior. No caso de Sound of Freedom, com certeza será para melhor, porque as pessoas estão sendo conscientizadas desse problema, vão começar, em primeiro lugar, a ser mais atentas com seus filhos, tomar mais cuidado com as crianças, não só filhos, mas crianças em geral. Inclusive o filme mostra cenas chocantes de crianças sendo sequestradas na rua, sendo pegas e colocadas dentro de carro, ou simplesmente pegas no colo e a pessoa sai correndo em cima de moto. Não é inventado, são imagens, são dados. E também a ajudar causas que lutam contra isso. Porque nós, na nossa vida, muitas vezes não temos as condições de ir agir no campo, mas nós podemos ajudar financiando. Nem todos são agentes do Tim Ballard ou o próprio Tim Ballard que realmente foi e ainda vai para o campo. Mas nós podemos ajudar de outras maneiras e o objetivo desse filme é esse. E para fechar, só um comentário da mídia americana que você tire aí as suas próprias conclusões. Eles disseram o seguinte, que Tim Ballard inflama os números e ele diz que já resgatou centenas de crianças, mas que não existem provas de que ele tenha resgatado mais do que 54. Pesquisa aí essa frase, pessoal. Como assim? 54 crianças resgatadas não é já um feito gigantesco, ô mídia americana? Bom, tire as suas próprias conclusões de gente que fala esse tipo de coisa. Essa aqui é a minha opinião, mas quero saber o que você pensa do filme, o que você achou, se você já assistiu, se você ainda não assistiu, mas está animado para assistir, escreva aí embaixo, vamos continuar prolongando a nossa conversa. Beleza, pessoal? E é isso aí, como eu disse, eu nem vou ficar pedindo like, inscrição, esse vídeo é para falar sobre esse filme que é tão importante nesse momento que estamos vivendo, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e para fechar, a grande mensagem do filme: as crianças de Deus não estão à venda. Tchau!